Gente, vamos então apresentar a nossa nova colunista do Central 98, Cecília Antipoff, psicóloga infantil, está aqui com a gente hoje, estreando no Central. Cecília, um prazer te receber, seja muito bem-vinda e vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória, te apresentar para os ouvintes, já que a gente vai estar aqui em constante contato falando sobre temas de muito interesse da sociedade, né? Bom dia. Bom dia, Carol. Uma alegria estar aqui com você, Lucas, Paulo também. E estar aqui na 98, né, fazendo parte como colunista. E eu sou psicóloga infantil e familiar, né, já tenho 21 anos aí atuando nesse universo, com as famílias, com as crianças. Também sou mãe de 2 crianças, tenho a Mel de quase 8 e o Ian de 4 anos. E eu sempre falo, né, Carol, que o meu grande propósito é construir pontes de conexão entre o universo infantil e o mundo adulto. Isso significa que eu entendi que as crianças precisam ser mais compreendidas pelos adultos. E o meu trabalho todo, ele perpassa por essa grande causa, né? De ajudar uma mãe como você, que daqui a pouco tem seu bebezinho aí Sim. no colo, né? A entender os comportamentos da criança, do filhote, os desafios que aparecem na relação, mas fazer uma nova leitura, né? Então, meus estudos estão todos voltados aí para a educação, para a psicologia, né? Tenho mestrado, doutorado em educação e 21 anos aí de uma prática clínica com as crianças. Cecília, hoje a gente começa falando sobre TDAH e autismo. E aí a gente tem a percepção, pelo menos eu tenho essa percepção, que hoje em dia a gente ouve muito falar sobre isso. Antigamente a gente não ouvia tanto, às vezes até desconhecia, né, o que era. Hoje em dia a gente ouve falar muito, cada vez mais conhece pessoas que têm. Então, olha, a gente não é incomum para a gente mais falar, não, fulano tem TDAH, fulano foi diagnosticado no espectro autista. A gente teve um aumento realmente do número de diagnósticos? Se sim, por que isso está aumentando? Carol, essa pergunta eu divido ela em 2 partes de resposta, tá? A primeira delas é porque se a gente for comparar os estudos, pesquisas científicas, o conhecimento sobre esses transtornos, autismo, TDAH, TOD, por exemplo, né, que é um outro transtorno opositivo desafiador, que os conhecimentos que existiam lá na década de 1980, 1990, com os conhecimentos, estudos e pesquisas de hoje, a diferença é gritante. Temos mais conhecimento sobre os transtornos. Logo, é mais fácil eu identificar uma criança que tem de fato um TDAH, que tem de fato, né, que está no espectro do autismo. Então, por isso, naturalmente, vão aparecer mais crianças sendo identificadas do que na nossa época. E não é raro hoje, eu trabalho muito com mães, com pais, com famílias, não é raro, aliás, é bem comum eu escutar de uma mãe e de um pai de 40, 45. Cecília, eu acabei de ser diagnosticado como tendo TDAH e como seria importante ter sido diagnosticado na minha infância, porque eu passei uma infância sofrendo muito, me sentindo fracassado ou pior do que os outros. Então, uma criança que de fato tinha um TDAH lá na década de 1980, ela muitas vezes passava despercebida, não era identificado. Hoje em dia a gente consegue identificar com mais clareza. Essa é a primeira parte da resposta. Aumentam os estudos, as pesquisas, o conhecimento. Logo, a minha prática ela fica mais refinada, eu consigo identificar. Mas a segunda parte, que é a que eu me estendo mais e que venho levantando muitas bandeiras para a gente tomar bastante cuidado, é como precisamos olhar para a infância e para as crianças com um olhar mais criterioso e mais cuidadoso. Porque temos muito acesso a informações, qualquer pesquisa que a gente faz hoje, né, nos sites de busca, temos muito acesso a informações, mas o que tem sido feito com essas informações é que está bastante preocupante. E eu venho trazer um alerta para as mães, para os pais, né, que percebo que estão muito angustiados, muito ansiosos, assistem pequenos vídeos, por exemplo, de uma criança que tem o autismo ou que tem o TDAH e já começa a fazer uma associação. Meu filho brinca dessa forma, meu filho se comunica dessa forma, aí começa a mergulhar num universo ali dos transtornos. E o mais grave para mim que acontece hoje é famílias levando os filhos, as crianças, para consultas com profissionais da infância, ou seja, profissionais que a gente entende que tem estudos, né, sobre crianças, sobre desenvolvimento infantil, e crianças que vão em uma única sessão, em uma única consulta de 20 minutos, 10 minutos, às vezes 5 minutos, e saem com um laudo, com um diagnóstico fechado e com uma prescrição de uma medicação tarja preta. Diagnósticos da magnitude de um TDAH,
de um TEA, transtorno do espectro autista, e de um TOD, em uma única sessão. Isso é gravíssimo. E aí eu queria explicar por quê, tá, Carol? Antes até de abrir para perguntas, assim. A criança, ela é um ser em formação. E a forma que ela tem, muitas vezes, de comunicar as necessidades dela, de comunicar os sentimentos, as emoções e de sinalizar necessidade de ajuste no contexto, porque às vezes o contexto está muito desorganizado, a rotina, os estímulos, a forma que a criança tem de comunicar isso é pelo comportamento. Então, por exemplo, uma criança que está chorando muito, que está se opondo à autoridade, que está muito agitada, ou que está se recusando a se relacionar com outras crianças, com outras pessoas, esse comportamento, eu não posso olhar para ele de uma forma rasa, olhar para o comportamento como o fim em si mesmo. Então a escola está me relatando que essa criança está com esse comportamento, eu estou observando, logo eu fecho um diagnóstico e vou prescrever uma medicação tarja preta. A criança, ela comunica pelo comportamento. Então é raso e é superficial eu olhar só para isso. Por quê? Eu preciso olhar para o contexto de vida dessa criança, para a história de vida dessa criança, para as relações familiares, para os estímulos que ela tem em excesso, que são aversivos, como as telas, por exemplo, os estímulos vitais que ela pode não estar tendo. E aí eu queria contar um exemplo de uma criança, tá? Que eu atendi o ano passado, em 2022. Chegou para mim no consultório a mãe e o pai com uma criança de 3 anos. Então, chegaram até mim, encaminhados pela escola, porque ela apresentava os seguintes comportamentos. Cecília, o meu filho, ele está com atraso na fala. O meu filho não se abre para brincar com as outras crianças, ele se esconde, ele corre das crianças, ele está com dificuldade de lidar com barulhos e também ele tem muita resistência à mudança de rotina. E aí eu escuto esses 4 pontos. Se a gente fizer uma busca, se a gente digitar, até convido os ouvintes aqui a fazerem isso depois, vai lá num site de busca e digita esses 4 pontos. Vai sair o nome de um transtorno. Se essa criança vai num profissional da infância que se atém a relatos de comportamento, ela vai sair com o nome de um transtorno. Só que isso é raso, é superficial e é irresponsável. Eu preciso entender a história dessa criança. E eu vou contar rapidamente para vocês esse contexto. Essa criança de 3 anos, quando tinha a gente estava no ano de 2020, um ano de uma pandemia, e que a mãe e o pai se fecharam por completo num apartamento. A mãe me relatou que o pai, ele era grupo de risco, então a opção, a escolha da família foi se fecharem literalmente, sem acesso a ninguém. Essa criança com 1 ano de idade, e quando a gente olha para desenvolvimento infantil, com 1 ano, a criança está totalmente aberta, janelinhas abertas para o outro, para se relacionar, para experimentar, ela está sedenta por estímulos, pelo que o mundo está trazendo para ela. Essa criança está fechada nesse apartamento e a família me conta. Ficamos 2 anos, só nós 3. Essa criança ficou 2 anos sem ver ou conviver com outras crianças. Isso é muito relevante para eu olhar para ela aos 3 anos. Um outro dado que essa família me traz. A criança entrou na escola em fevereiro de 2022. Eles me procuraram em março. Fevereiro de 2022, ela entra na escola pela primeira vez. Então, ela entra num convívio com 18 crianças barulhentas que gritam, que choram, que tomam o brinquedo dela, com adultos que ela não conhece, não tem vínculo, ela está insegura. E 1 semana depois que ela entrou na escola, nasceu um bebezinho na família, o irmão mais novo. Isso por si só, para uma criança, é avassalador, para a criança emocionalmente falando. Eu não posso olhar para uma criança de 3 anos, olhar para os comportamentos e fechar um diagnóstico dessa forma, sem olhar para essa história. Qual foi a minha orientação para essa família? 5 meses sem pensar em diagnóstico. Até agosto nós vamos olhar para esse contexto, mapear e fazer ajustes rigorosos, né? Ajustes na comunicação, nos estímulos, tirar a tela, porque é uma criança que ficou 2 anos na tela, para a mãe trabalhar, para o pai trabalhar e sobreviverem na pandemia. Vamos cuidar desse abastecimento emocional com a chegada do irmão mais novo. Enfim, vários ajustes. Em agosto de 2022, essa criança de 3 anos estava com a fala dentro do esperado, super sociável com os colegas, adorava ir para a escola, nenhuma questão com ruído, ela se incomodava com mudanças de rotina.
mas nada que fosse grave. E aí eu pergunto para vocês, né, se essa criança vai num desses profissionais da infância que em uma única sessão escuta sobre comportamentos e fecha um diagnóstico. Ela estaria num lugar, num rótulo, e a família correndo para lá e para cá, atrás de estímulos de outros profissionais para sanar algo que não era para ser sanado, entende? Então, por que aumentaram tantos casos? Primeiro, porque a gente tem mais conhecimento, logo identificamos mais, mas segundo e mais grave, hoje em dia banalizou-se os diagnósticos, isso é muito grave, isso é muito sério e as famílias têm que estar atentas a isso. E quando a gente fala de TDAH, né, só para os nossos ouvintes acompanharem, a gente está falando do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E aí aqui no chat da Felicidade, o Kleber contribuindo, falando, ó, celular também atrapalha muito. E o Bernardo falando, Cecília, muitas pessoas têm DH, mas muitas vezes isso não é um transtorno para a própria pessoa. Ele pergunta, o T, né, de transtorno, não acaba sendo também muitas vezes uma imposição social? Acho que é um pouquinho disso que você está falando, né? E aí, Carol, nessa pergunta do Bernardo vem muito ao que eu venho trazendo também. As crianças, eu falo que está difícil ser criança hoje em dia, porque a criança que se movimenta mais, que tem uma necessidade de experimentação corporal, que fala e pergunta mais, ela já é taxada como hiperativa, tem TDAH, e eu venho levantando uma bandeira para as crianças do movimento, que eu venho chamando de crianças do movimento. Eu até trouxe um livro que eu recém lancei, que chama Criança do Movimento, por menos diagnóstico e medicamento. Algumas crianças têm uma necessidade de movimentação, experimentação corporal, para além quando a gente vai comparar, né, com as outras. Lá em casa eu tenho a Mel de 7 anos, o Ian de 4. O Ian é o meu exemplarzinho do movimento. É claro e evidente a necessidade dele de movimentar, maior do que a da Mel e de outras crianças que eu convivo, né? Então, eu concordo com o Bernardo que muitas vezes o mundo adulto ele tem uma necessidade de colocar em caixinhas, né, de dar nomes de doença, de transtorno, para eliminar aquilo que incomoda de uma forma rápida. Então, muitas vezes o movimento, eu falo, não é sinônimo de doença, transtorno e patologia. É potência, é vitalidade, é sede de vida, mas dá trabalho. Você sabe que eu tô leve de espírito agora, né? Eu tô pesando menos o meu espírito a partir de agora, porque eu, com o Rafael, com 9 anos de idade, eu tive um embate com a psicologia educacional muito sério. Eu, sendo considerado um leigo, falando bobagem para psicólogos educacionais. E agora a Cecília vem e reitera tudo aquilo que eu pensei de maneira perceptiva. Agora com o André de 7, porque eu tenho essa realidade, um de 27 e um de 7, com o André de 7 eu tenho percebido essa angústia que outros pais têm e que eu talvez por ser pai mais velho, né, pai avô, eu perdi essa angústia. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, não está na hora de deixar a criança ser criança pelo amor de Deus e ficar adultizando criança, olhando criança sob o ponto de vista do adulto o tempo inteiro? Não está na hora de entender que criança vai errar, vai experimentar, vai evoluir, vai ser diferente a cada dia? Não chegou esse momento, Cecília? E eu venho falando isso todos os dias, essa é a minha bandeira, sabe, Paulo? Assim, vamos olhar para a criança como um ser em formação, né? A criança, ela vai aprender como? É se movimentando, é tirando coisa do lugar, é experimentando, ela vai errar, ela vai bagunçar. Então, hoje em dia, o que eu venho trazendo, assim, esse universo adulto, o mundo adulto está tão adoecido e desconectado do essencial, a gente está tão numa lógica tanto do fazer, do conquistar, né, de um medo do futuro, e esse medo do futuro faz as famílias, e até o contexto educacional tradicional, esse arraigado, ultrapassado, aí, focado em nota, desempenho e resultado, a gente acaba desconectando do essencial, que é simples, né, que é abrir um espaço para a criança se expressar, pelo brincar livre, pela fala, às vezes, desorganizada. Então, eu concordo com você, eu assino embaixo, o que você trouxer aí, eu carimbo e assino. As crianças estão sendo vistas com o olhar já patologizado. A infância vem sendo patologizada, as crianças medicalizadas de forma apressada, irresponsável e equivocada. A gente identifica, tem um estudo, só para você ter uma noção, uma ideia, Paulo. Em 2011 foi publicado um estudo em que, de uma amostra de 6.000 crianças e adolescentes que faziam uso da medicação para o TDAH, né, o metilfenidato, dessas 6.000 crianças e adolescentes,
60% delas nem sequer tinham sido diagnosticadas de fato. Então, é uma pressa do universo adulto em acalmar, fazer todo mundo ficar igualzinho, todo mundo já entrar naquela lógica da produção, da nota, do desempenho, né, de se adequar a um contexto que a gente precisa cuidar. A Cília falou de um palavrão que eu aprendi lá quando o Rafa estava na aula, que é o tal do metilfenidato. Isso é um palavrão para mim que devia ser proibido ser falado em público, de tão agressivo que é. Mas uma outra questão, será que o que tem que ir para a psicologia educacional não são os pais, não? Não está na hora da gente inverter, em vez de levar a criança para o psicólogo educacional, mandar pai para a psicologia educacional? Eu faço um trabalho hoje, Paulo, que assim, a minha porcentagem é essa, tá? 95% das famílias que me procuram, eu nem chego a estar com a criança. É questão de um ajuste do contexto familiar, educação parental, alinhamento da comunicação, ajudar a família a entender o que é esperado, o que é normal, o que está natural, né, no desenvolvimento da criança. Mas eu não coloco só as famílias nesse lugar, não. Eu entendo que o contexto educacional nosso, tradicional, ele está extremamente ultrapassado, né? Ele adoece as crianças, adoece as famílias, é algo que se retroalimenta, né? Então, uma escola em que o foco é a nota, o desempenho, seja a qual custo for, né? Que ela exige que qualquer criança fique 3, 4 horas sentada, olhando para o professor, copiando a lição, é uma escola que ela está deixando de olhar para os diferentes perfis de crianças. Tem criança que tem um perfil de sentar e ficar ali. Eu tinha esse perfil, ficava tranquila. Tem criança que não tem, que ela precisa levantar, ela precisa ir ao banheiro 10 vezes, não é nem para ir ao banheiro, é porque ela precisa do movimento, que ela vai aprender muito mais numa aula prática no pátio do que sentada no livro. Então, acho que a gente vive um contexto aí, o contexto educacional tradicional, eu acho que ele é bem questionável. Os adultos, né, as mães e pais imbuídos de um amor infinito. Né? Eu amo meu filho, eu quero o melhor para ele, logo eu quero que ele se enquadre, eu quero que ele se encaixe. Só que há um custo aí gigantesco. E a gente também não pode deixar de olhar para uma indústria farmacêutica aí, que também trilionária aqui, né? Enfim, tem muitos pontos que a gente precisa olhar. A criança, ela é só o sintoma, mas o foco não é a criança. Aí, Cecília Antipoff, nossa colunista, falando sobre TDAH e autismo aqui no Central 98. Tem muitas participações aqui, um relato falando, olha, meu filho é muito ansioso, muito bravo, muitas vezes preocupante, ele não gosta de brincar, a única coisa que ele gosta é de futebol. Ele sabe tudo de Atlético, coisas de 1990 e pouco, tudo futebol antigo. Ele não tem muita paciência, muito inteligente na escola, mas às vezes fico preocupada. E aí, diante desse relato, Cecília, para a gente já começar a encerrar, eu te pergunto assim, quando a pessoa está nessa situação, porque você falou uma coisa correta, a gente tem uma carga de informação muito grande hoje. Então, acho que a preocupação, até pelo amor que se tem com as crianças, com os filhos, ela é natural. Vejo informações e penso, ai, meu filho está assim, será que tem alguma coisa? Não tem. E aí o caminho é realmente procurar um auxílio, mas com esse senso crítico também? Eu sempre falo, Carol, assim, que antes de olhar para a criança, essa mãe, eu não sei se foi uma mãe ou um pai, né? Meu filho é muito ansioso, né? Eu sempre escuto, é muito ansioso. E aí eu faço um convite. Primeiro, vamos olhar para o espelho, vamos olhar para o nosso espelho. Eu sou mãe também. Tem a Mel e o Ian. E quando eles ficam muito desafiantes, quando eles apresentam algum tipo de comportamento que me desafia, que me tira do eixo, eu vou para o banheiro, literalmente eu olho para o espelho. Como eu estou na vida, como eu estou com os meus filhos, como eu estou no meu relacionamento, como eu estou no meu trabalho. Então, é uma busca muito mais assim, o primeiro movimento não é olhar para a criança, não é. É olhar para a gente mesmo, é olhar... E aí, a primeira busca, minha sugestão é, busca um espaço para você falar, para você se cuidar e buscar uma orientação, né, com a psicologia infantil e familiar é uma boa saída, né, para eu entender. Isso é normal? Isso é esperado? Aí, deixa pra gente indicação do livro também, você trouxe aí para falar da criança que precisa de movimento. Eu acho que muitas vezes essa hoje é uma preocupação muito grande. Ah, meu filho é hiperativo, será que ele tem alguma coisa? E aí, acho que muitas dúvidas também sendo esclarecidas aí no seu trabalho. E aí agora em maio, né, eu lancei junto com a Páginas Editora esse livro aqui. Deixa eu ver para onde que eu aponto. Aqui, ó, nessa... Isso. Eu seguro para você, você fala do livro. O livro chama Criança do Movimento, por menos diagnóstico e medicamento. Então, é um livro que é uma
é uma orientação, um bate-papo com as famílias, com as mães, com os pais, para quais caminhos eu preciso trilhar antes de buscar um profissional para fazer uma avaliação neurológica, para fazer uma avaliação se de fato tem um TEA, se tem um TDAH. Então, tem um mergulho bem profundo aí e o livro traz esse convite. Antes dessa pressa em acalmar as crianças, vão abrir espaço para que elas possam experimentar. Aí, quem acompanha... Desculpa, Carol. Pode falar. Muita gente mandando pergunta, questionamento aqui, muita participação. Muita gente parabenizando aqui a sua chegada na 98. Eu acho que você poderia deixar sua rede social para a gente. Tá. O meu Instagram é Cecília Antipoff _. Tem também um canal no YouTube, que é Cecília Antipoff. Antipoff com 2 Fs. Com 2 Fs. E estarei aqui na 98, quinta-feira, quinzenalmente. Diga, Paulo. Não, é só para falar para essa mãe ou pai que está preocupado com o menino sabendo de tudo de futebol, treine-o, porque, por exemplo, o Igor Assunção vai ficar velho daqui a pouquinho e vai ser demitido. É verdade. Pode ser ele o novo Igor Assunção da 98. Aproveitar esse talento, potencializar os talentos de cada um, gente. Exatamente. É olhar para o que a criança traz e abrir espaço, validar, incentivar. Você imagina, por exemplo, eu era um contador de histórias quando era menino e todo mundo achava que eu era um chato porque falava muito. Ainda bem. Ainda bem, gente, pronto. a gente vai aprendendo. Ó, Claro. Cecília Antipoff, psicóloga infantil, tá aí, nossa colunista quinzenalmente com a gente aqui às quinta-feiras. Então já fica o convite para você sempre acompanhar, seguir também nas redes sociais, fazer a leitura do livro. Cecília, obrigada demais aí. Até o próximo encontro, viu? Obrigada, Carol, Lucas, Paulo. Obrigada, 98. Bem-vinda. Estaremos aqui.